E ensino médio. Colégio Fátima. 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. 70 anos sob a inspiração de São Vicente Pallotti. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Conto com teu voto para os deputados e deputadas federais do PT para formar com Olívio Dutra o time do Lula. Guto Lopes, 1365. Denise Pessoa, 1333. Vitor Palladini, 1353. Nereu Piovesan, 1390. Sou Vera Tita. Fazer para realmente acontecer. Vote 1388. Frente Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, quando a cidade sempre paro lá. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias, 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287, quilômetro 215. É 11. Deputados federais. Trabalho pela saúde, pela segurança no campo, a favor do Brasil e juntos com o presidente Bolsonaro. Afonso Ram, deputado federal, 1166. Para o Brasil continuar sendo um país livre. Capitão Nascimento, deputado federal, 1126. É 11. A política é um empreendimento coletivo e das escolhas de cada um de nós depende o sucesso da nossa sociedade. Para a deputada federal, Catiúcia Santos, 1130. Coligação Trabalho e Progresso, PP, PTB e PRTB. Alta cilindrada é na Motosul, concessionária autorizada Suzuki. Venha ver, conhecer e pilotar os lançamentos e modelos super esportivos em destaque no mercado nacional. Motosul Suzuki também é Bike Sul, uma loja especializada em mountain bike, produtos de ótima qualidade para garantir a melhor performance para você. Acesse a loja virtual bikesul.com.br, bikessul.com.br. Motos, bicicletas, peças e assistência técnica. Motosul, Bike Sul, sobre duas rodas o mundo é mais emocionante. Na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Conde de Porto Alegre. Atenção! Oportunidade para habilitação em profissão com alta demanda no mercado. Curso completo de instalador do sistema fotovoltaico com foco em energia híbrida. Capacite-se com a CR Cursos e Locações. Dias 16, 17 e 18 de setembro. Os instrutores são engenheiros eletricistas e eletrotécnicos. Aulas práticas e teóricas. Saiba mais na CR Cursos e Locações pelo 3225-1037 ou 99101-5764. Garanta sua vaga no inédito curso completo de instalador de sistema fotovoltaico, com foco em energia híbrida. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h37. 17 graus.
19 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão participando da nossa live. Gente, a gente encerrou a live, abriu outra agora para não ficar tão comprida. Então você pode assistir uma, depois assistir a outra, né? E lembrando sempre, né, que você pode compartilhar e deve, né? Como vocês fazem sempre. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Então estamos já na página do Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Lisete Freire, jornalista André Campos, também no imembuí.com.br e pelas ondas do rádio. Venha e acompanhe a gente. Nós estamos aqui para a Construtora Jobim, também para Vox Claro, a internet 5G que chegou aqui em Santa Maria. Você merece um novo. Também Motosul, Bike Sul, Postos Santa Lúcia DSL, lembrando que se você baixar o aplicativo e até o dia 15 você concorre a R$2.000 em combustível, então são 10 tanques de R$200. Também o Minuto Pet aqui no nosso programa com o agroindustrial Canabarro, também o Nossas Raízes, sempre às quintas-feiras, Colégio Fátima, Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro, Brita Pinhal, Cislimpa, Empreender Qualidade de Vida, Saúde Protege, amanhã é dia de Saúde Protege, vamos falar da saúde do trabalhador, também Universidade Franciscana e CR Cursos e Locações. Depois dessa listinha, né, fico muito feliz, a minha parceria é grande aqui. Nós estamos, então, de volta aqui e já tem gente mandando seu recadinho aqui. Obrigada aí, pessoal, que está nos acompanhando. A gente já estava no primeiro bloco, né, com a doutora Francine Manara Bortagaray, que vocês já conhecem aqui do Empreender, e agora nós estamos recebendo, então, o doutor Aníbal Abelin, ele que é médico cardiologista do ICOR Santa Maria, também do INCOR de Santiago, aliás, veio de Santiago, né, mestre em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e professor de medicina da minha parceira aqui, a Universidade Franciscana. Doutor Aníbal, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer, tá ligado aqui? Acho que tá para cima? Tá ligado. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no programa junto com a Lisete, junto com a Francine e boa noite a toda a audiência. Mas eu tenho que começar fazendo um registro muito especial, né? Porque hoje tem uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, uma profissional de quilate. Aliás, eu votei nela, tinha uma votação aí na internet, eu votei nela. A psicóloga Raquel Abelin. Um grande beijo, Raquel, te espero aqui de volta no Empreender. E a Raquel sabe que eu gosto muito de psicologia, minha filha é psicóloga também, mas não mora aqui. Então, super beijo para ti, muita saúde, muita alegria e um super beijo. Bom, doutor Aníbal, fala um pouco para a gente sobre a questão das doenças cardiológicas, né? A gente estava aqui conversando o que elas têm a ver com o distúrbio do sono. E hoje passamos por um período de pandemia, eu acho que relaxamos um pouco, não fomos ao médico, deixamos de ir e agora, aos poucos, o pessoal está começando a ir e tem alguns que até têm problemas que foram se acumulando. O que é preciso fazer? Dá uma falada aí pra gente. Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar que é importante evitar cigarro, né? Evitar o tabagismo, cuidar do peso, fazer exercício, controlar a pressão, evitar o açúcar ou reduzir açúcar por causa do diabetes. Se tem diabetes, controlar o diabetes, controlar o colesterol. Isso aí é fundamental. Mas tem surgido nos últimos anos um fator de risco que tem se mostrado cada vez mais importante no dia a dia, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aproximadamente 30% da população, utilizando o ponto de corte atual para diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, aproximadamente 30% da população é portadora de hipertensão. Olha só, é incrível. Exato, e isso aumenta, essa prevalência aumenta com o aumento da idade. E o que a gente sabe é que um percentual grande dos pacientes hipertensos tem
apneia obstrutiva do sono. E eu estava me deslocando até o estúdio da Rádio Membuí e ouvindo a doutora Francine falar sobre a importância do sono, a importância da gente ter um sono adequado, reduzir pressão à noite, isso é o normal, né? Porém, a pessoa que tem apneia do sono, ela fica em estado de alerta, então acaba não tendo uma adequada redução da pressão à noite, acaba tendo, por secreção de hormônios, né, corticoides endógenos, durante esse período de estresse noturno em que a pessoa tem que ficar ativa porque ela está tendo uma obstrução à passagem de ar. Então, se o organismo não ficar ativo, a pessoa morreria dormindo. Então, a pessoa ficando nesse estado de alerta, né, ela está dormindo, ela não está vendo bem isso, mas ela vai durante o restante do dia ainda sofrer as consequências disso, que vão desde sintomas como sonolência, cansaço, até manifestações como pressão arterial mais elevada. Se a gente fizer uma avaliação da pressão durante as 24 horas, né, tem o exame do MAPA, que é a monitorização das 24 horas, pode mostrar que a pressão à noite não só não reduziria, que seria o mais adequado, como em alguns pacientes até sobe à noite. Olha só. Exato. Então, e tem alguns pacientes que não possuem fatores de risco mais que a gente encontra no dia a dia, como o obeso, que não faz exercício, que consome uma dieta inadequada, que tem história familiar de hipertensão, e a gente vai encontrar como um dos poucos fatores associados, ou único, à síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, essa síndrome, ela surge como um fator de risco que não é um dos fatores de riscos clássicos, como eu passei anteriormente, né? Colesterol, diabetes, cigarro, pressão, mas como um fator de risco, né, que entraria, digamos, logo após os fatores clássicos, né? E tem se mostrado cada vez mais importante, não só por causar sintomas, mas por aumentar a pressão e também causar arritmias. Além de não deixar o coração descansar, a pressão baixar, o paciente, na tentativa de respirar, ele puxa o ar contra aqui a via aérea fechada. Isso gera uma pressão intratorácica negativa, né? Ele puxa o ar, mas o ar não vem. Mas essa pressão negativa que ele gera pode dilatar uma das cavidades cardíacas, que é o átrio esquerdo. E essa dilatação está associada ao desenvolvimento da arritmia, que é a mais comum, principalmente em pacientes idosos, que é a fibrilação atrial. Mas em alguns pacientes que não são idosos ainda, às vezes de meia idade, a gente encontra fibrilação atrial. E a gente vai procurar ao paciente, a bebida de álcool em grande quantidade está associado à fibrilação atrial? Tá. A pressão alta está associada. Mas o que é essa fibrilação atrial? É uma arritmia que, pelo desarranjo elétrico, principalmente do átrio esquerdo, essa câmara cardíaca que ela bombeia o sangue que vem do pulmão para o ventrículo esquerdo, que é aquele que bombeia para o restante do corpo. Ela pode, com essa arritmia, formar coágulo no coração. E são esses coágulos que causam aqueles derrames, aquelas isquemias, o acidente vascular cerebral, o AVC. Então, o que acontece? Às vezes a gente encontra paciente que tem arritmia e não tem aqueles fatores clássicos para arritmia, que são idade, consumo excessivo de álcool, o peso, a pressão alta, e a gente vai encontrar o quê? A apneia do sono. Doutor, e por exemplo, se tu vai no cardiologista, como é que ele sabe que tu tem apneia do sono? Tem algum exame específico? A gente começa, por exemplo, o paciente que vai no cardiologista, como é que a gente estrutura o atendimento do paciente, e assim eu ensino para os meus alunos. A gente primeiro identifica se o paciente já tem uma manifestação de doença cardíaca. Se ele vem tendo dor no peito para caminhar quando faz esforço, se ele vem tendo falta de ar, se ele à noite ele não consegue dormir, digamos assim, com 1 ou 2 travesseiros baixos, ele precisa dormir com a cabeceira um pouco elevada, senão ele fica com falta de ar, está com inchaço nas pernas, está tendo palpitações ou está tendo apagões, ele caminha e apaga, a gente chama isso de síncope.
né? Então, ou ele tem um sopro. Se ele já tem uma doença cardíaca, a gente primeiro identifica essa doença, confirma o diagnóstico, vê em qual estágio o paciente está nessa doença, até para indicar o tratamento correto, que vai desde orientações até eventualmente cirurgias. Olha, até cirurgias, Exato. Incrível, eu achava que não precisava. Dependendo do caso. Mas assim, se o paciente já tem uma doença cardíaca estabelecida, né, não necessariamente associada ao sono, né? Tem paciente que tem, por exemplo, diabetes, tem uma chance aumentada de ter obstrução nas artérias do coração e chega com uma queixa de angina, por exemplo, de dor no peito aos esforços. Mas, no momento que a gente a gente pergunta, o paciente não tem, durante a anamnese, estas doenças, a gente parte para os fatores de risco clássicos, que é a pressão, né? Ver se a gente vai perguntar sobre diagnóstico prévio, histórico na família, vai examinar o paciente para ver a pressão, vai pedir exames de colesterol, vai ver se o paciente tem diabetes, se ele tem história na família de doença cardíaca e se ele fuma, né? Que são os 5 fatores clássicos. Passado, digamos que tendo ou não tendo esses fatores, a gente tenta controlá-los, orientar qual é a melhor conduta ou tratar, e depois, na minha opinião, a gente passa para essa, digamos assim, para essa segunda camada, né, de fatores que não é que sejam menos ou mais importantes, mas de maneira a estruturar a avaliação, e aí a gente chega, às vezes, então, no diagnóstico da apneia do sono. A gente vê se o paciente faz exercício, se ele se alimenta bem. E aí entram algumas perguntas durante a consulta sobre se o paciente ronca, se algum familiar ouve esse paciente roncar, mesmo estando em outro cômodo da casa, né? Se esse paciente tem sonolência durante o dia, se esse paciente tem que fazer uma sesta logo após o almoço, se ele pega um livro para ler e dorme, ou até se ele pega a direção e principalmente após as refeições ele não consegue dirigir, ele quase cai no sono, quase pega no sono dirigindo. Então a gente identifica esses sintomas que são assim bem mais fáceis de identificar. Mas tem alguns pacientes que queixam de falta de disposição, às vezes piora da memória, acordam com cefaleia, acordam com boca seca. Então a gente vai estruturando as perguntas, às vezes nas primeiras perguntas, nas manifestações mais clássicas, a gente já faz uma hipótese diagnóstica. Aí após isso a gente indica daí exame que é a polissonografia, em que o paciente ou na clínica ou em casa ele dorme com um aparelho que identifica se ele vai fazer a apneia. Então, lembrando, o diagnóstico não é baseado somente se o paciente ronca ou não ronca, e sim o quanto ele obstrui a passagem do ar durante a noite, gerando episódios de apneia, que esses episódios, inclusive, geram também queda na saturação de oxigênio. E vejam só que interessante, a maioria dos pacientes não acha isso tão preocupante. Aí eu mostro para eles, olha, durante a noite o senhor ficou 10% do tempo, por exemplo, com uma saturação de oxigênio abaixo de 90%. No Covid, quem estava com essa saturação abaixo de 90% estava no respirador na UTI. Então o senhor fica 10% da noite azul, literalmente azul. Morre, não morre. E isso é super comum, e 30% da população brasileira tem isso, mais aproximadamente. A doutora Francine citou uma pesquisa, que é uma pesquisa clássica. De 2010. De 2010, né? do professor Tufik de São Paulo, do Instituto do Sono, né? Da Unifesp, que era 33 ponto... Eu acho que eles arredondaram para 33. 33, né? E é mais ou menos isso. Então, 33% da população... E subdiagnosticada? Subdiagnosticada, subtratada, né? Porque a gente tem dificuldade de acesso a este exame, tanto para quem é usuário do Sistema Único de Saúde, até para pacientes que têm planos de saúde. Né? O acesso não é tão simples, nem todas as clínicas são credenciadas, é um exame que tem um custo, às vezes o convênio, o valor pago não é suficiente para
cobrir, né, os custos da realização. Então, acaba sendo eventualmente particular. Então, tem um estudo que é, inclusive, a dissertação de mestrado da doutora Alessandra Fleig, em que ela avaliou o tempo entre a suspeita diagnóstica e a indicação da realização do exame de polissonografia em pacientes do SUS em Porto Alegre, e depois do diagnóstico feito pelo exame de polissonografia, quanto tempo o paciente teve acesso ao tratamento daqueles pacientes mais graves, né? E o tempo é absurdo, é meses, meses. Né? Então a gente não tem uma estrutura de atendimento ainda focado nisso, no SUS, eventualmente até na medicina privada. Então é uma especialidade recente, eu diria que ela tem menos de 20 anos, né? E a gente tem vários estudos mostrando que quem tem apneia do sono e tem já doença cardíaca evolui pior. Maior risco de mortalidade. Maior risco de mortalidade, né, em pacientes com insuficiência cardíaca. E como eu estava dizendo anteriormente, nós identificamos muitas vezes a apneia do sono como um fator de risco, por exemplo, não só para insuficiência cardíaca, para infarto, mas para arritmia, como a fibrilação atrial, que gera o AVC, o acidente vascular cerebral. Eu sempre tenho um pouco de medo que o Dr. Moacir sempre me fala, né, dos cuidados, porque o meu avô tinha pressão alta, né? Então ele faleceu quando meu pai tinha 4 anos, o meu pai tinha um irmão, o irmão faleceu com 49 anos, o meu pai com 63 anos... Eu estou chegando nos 60. Mas a senhora está bem cuidada pelo Dr. Moacir. E o meu filho também tem pressão alta. E a minha filha não tem. É incrível, né? Então, é uma coisa de família. Então, tem que estar cuidando, né? Exato. É interessante. Nós temos uma predisposição de desenvolvermos hipertensão arterial sistêmica, que se justifica em parte pelo meio. Ou seja, o sal é o conservante... um dos melhores conservantes do ponto de vista de conservação do alimento, mas ele é ruim para a saúde. Então, quem tem predisposição, quem tem familiares com pressão alta, já diagnóstico de pressão alta, eles têm uma maior probabilidade de desenvolverem hipertensão. Então, se o pai ou a mãe tem hipertensão, a gente tem uma probabilidade bastante alta de vir a desenvolver hipertensão. E, normalmente, essa hipertensão tende a ser diagnosticada, tende a se desenvolver ou chegar a níveis para diagnóstico entre 30 e 50 anos. Olha só. Então, e lembrando, nós não vamos ter sintomas pela hipertensão. Sim. De modo que nós temos que medir a pressão, certo? Temos que medir anualmente a pressão. A pressão deve ser medida no consultório ou numa unidade de saúde. Se o paciente quiser realizar a medida da pressão no domicílio, a gente não deve medir a pressão quando está nervoso, quando está ansioso, quando está sentindo, eu estou com uma dor de cabeça, vou medir a pressão. Qualquer dor aumenta a pressão. Então, se nós estamos com uma dor de cabeça, nós temos que ver a causa da dor de cabeça. Perfeito. E a dor de cabeça, como qualquer dor, tende, naquele momento, a aumentar a pressão. Então, a pressão deve ser medida com o paciente confortável, sem ter fumado, sem ter feito exercício nos últimos 30 minutos. E ele não deve estar sentindo, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no braço, uma dor na coluna, que isso vai alterar essa medida. Olha só, tem vários recadinhos, mas eu vou ler 2 aqui para o doutor aqui. José Carlos Vedoim, grande doutor Aníbal Abelin, esse é fera, baita profissional, ser humano de grande carisma. Um abraço, Zé. Ivani Giacomini, doutor Aníbal Abelin, sábio e inteligente, abraço. Olha só, tem muita gente aqui mandando os recadinhos, mas a gente quer aproveitar o tempo para conversar com o senhor e a gente não quer perder muito tempo, mas depois eu respondo todos os recadinhos
ligadinhos aí, pessoal. Alessandra, pode fazer tuas perguntas também aí. Falou tanto meu nome certo, agora faltou... Essa Alessandra, olha só. Mas trocou muito bem, né? A equipe. Tô lisonjeada, pode me chamar de Alessandra. Inclusive, eu sou paciente da doutora Alessandra e, inclusive, o meu esposo tem uma menina pré-adolescente e semana passada levou lá, porque eu falei, olha, essa menina precisa consultar, porque ela tá meio precoce, né? Então ela foi, tá fazendo os exames. E eu levei uma xingadinha, porque eu uso o remédio para o diabetes e eu fui numa festa, né? E comi uns doces, porque as pessoas começaram assim, um docinho não faz mal, um docinho não faz mal. E eu sou uma formiga. Bom, eu estava sem comer há muito tempo doce. Comi doce, cheguei em casa, o que eu pensei? Vou fazer a insulina, porque daí vai resolver. Capaz, passei muito mal. E ela disse, nunca mais faça isso, Lisete. Eu achei, bom, eu faço a insulina, vou ficar bem. Nossa, passei mal mesmo, né? E ela é fantástica, não tem explicação. Sim, já tenho uma consulta marcada com ela, já deixo marcado lá para outubro, eu já tenho uma marcada, né? E a Maria Cecília, que é filha do André, do meu esposo, também a gente, para questão hormonal, uma série de coisas, né? E que ela tinha falado aqui no programa, também foi lá. Agora estamos fazendo os exames para depois levar para a doutora lá. Sim. Não, eu queria comentar com a doutora Aníbal, até para complementar e para ele falar, claro que ele vai se expressar muito melhor do que eu, né, doutora Aníbal? Mas a questão da pressão alta, muitas vezes esse paciente ele acaba tendo até dificuldade de resistência a medicamento, né? Então, como a gente observa esses pacientes hipertensos, que às vezes tomam uma medicação, 2, 3, e a pressão acaba não sendo controlada. Eu tenho uma amiga que ela começa a tomar, ela diz, eu já estou bem, e para. E daqui a pouco ela passa mal de novo. Incrível. E como isso é um alerta para investigar mais, né? Na realidade, o que a doutora Francine está querendo colocar é que o tratar a apneia do sono também faz parte do tratamento da hipertensão. Se o paciente é hipertenso e tem apneia obstrutiva do sono, ele pode ter dificuldade de controlar, de alcançar a meta de pressão arterial se ele tiver uma apneia obstrutiva do sono e não estiver tratando ela. Então é importante. E o tratamento, eu como cardiologista acabo mais investigando e encaminhando o paciente que tem a suspeita ou o diagnóstico para acompanhamento com o especialista do sono, para tratamento quando é necessário utilizar o aparelho, aquele respirador que se utiliza à noite, que se chama de CPAP, encaminho, por exemplo, para a doutora Francine fazer a avaliação e o ajuste do aparelho, né? Mas eu acabo mais encaminhando, na maioria das vezes, para especialista nessa parte de tratamento da apneia do sono, né? Porque muitas vezes o que acontece? O paciente ele tem algumas dúvidas, ele tem que fazer alguns ajustes que são mais inerentes à especialidade. Mas a gente identifica os pacientes e acaba, às vezes pelo problema de saúde do paciente, identificando, procurando, né? Esse paciente deve ter apneia do sono, não tem diagnóstico e está sem tratamento. E a gente vai atrás. E aí, a hipertensão, eu vejo muito pacientes com acidente vascular cerebral, com AVC, que são encaminhados para o cardiologista para investigar a etiologia, a causa. Né? Por que o cardiologista é acionado? Porque a gente pode identificar no ultrassom, por exemplo, das artérias carótidas, que esse paciente tem obstrução das carótidas, mas na maioria das vezes já foi feito esse exame e, por exemplo, não se identificou o problema nas carótidas. Da onde que veio o AVC do paciente? Pode ser de uma arritmia, pode ser de um problema do coração, um defeito congênito, né? Então a gente faz a investigação e eu boto dentro da investigação a investigação da apneia do sono, porque isso reforça a possibilidade de que o paciente tenha uma arritmia que pode ser, a gente chama de paroxística. Ela não está presente na hora da consulta, ela não estava presente na hora do AVC, ela não estava presente na hora que fez o eletro lá no hospital, no período que ficou, quem sabe, monitorizado na CTI. Vai no cardiologista, não aparece no eletro. Aí a gente faz um ecocardiograma, o átrio esquerdo está aumentado.
Aí vai buscar na consulta, o paciente ronca. Aí a gente faz o exame para ver se ele tem apneia, ele tem apneia do sono grave. E aí a gente vai atrás dessa arritmia. E aí vai fazer um eletrocardiograma de 24 horas e às vezes no eletrocardiograma de 24 horas a gente identifica que algum período do dia o paciente ficou com manifestou arritmia. O restante do exame não e das consultas não. Mas a causa da isquemia cerebral pode ser essa arritmia, que está oculta. E quem é que é um dos fatores de risco para arritmia? Além da pressão, além da obesidade, além do álcool, a apneia do sono. Então, é um fator de risco que não é um fator de risco clássico, que surgiu e tem se mostrado importante causador de doença cardíaca, né? Então, e eu estava muito feliz até com a vinda do Dr. Aníbal aqui hoje, porque a maior parte dos meus pacientes, quando eu questiono como descobriu a apneia, como chegou, né, a esse desfecho, né, hoje aqui comigo, eu fui no cardiologista e o cardiologista detectou uma arritmia, ou a minha pressão arterial à noite aumentou, fiz o exame, o mapa, ou muitas vezes também eles trazem a questão do medicamento, da hipertensão refratária, né, tem até 5 medicamentos, né, na refratária. O que é refratária? Hipertensão refratária é aquele paciente que já está usando 5 medicamentos para hipertensão. Nossa, e não está controlado ainda. Isso acontece. E a resistente, essa que a gente falou, toma 3 medicamentos, diurética, né? E um diurético, como a clortalidona, né, já usa 3 medicamentos, sendo um deles um diurético. Então a gente pensa que esse paciente ele já está com uma medicalização bem exacerbada e mesmo assim ainda não se controla a pressão arterial. Quando eu comecei a usar o medicamento, eu demorei também para acertar o meu. Hoje eu tomo Benicar HCT 40/25, né? Mas demorei também, comecei com outros até. E essa mocinha tem apneia. Tem apneia também. Tem apneia obstrutiva do sono. Então, assim, é interessante a hipertensão tem estudos que mostram que 1/3 dos hipertensos se encontra nos níveis pressóricos alvo durante as consultas. Os outros 2/3 não estão tratados, ou se estão tratados não estão no alvo, né? Conforme a diretriz brasileira de hipertensão, a gente tem como diagnóstico de hipertensão uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, o popular 14/9, e a gente tem como alvo uma pressão menor que 14/9, menor que 140/90, exceto situações como o diabético, nefropata, que o alvo é 130/80. Porém, a sociedade americana já reduziu tanto o nível para diagnóstico para 130/80 e o alvo para menor que 130/80 e em alguns casos 120/80. E nós temos estudos que nos dão uma segurança de afirmar que em alguns casos a pressão deve ser de menos de 120/80. Hipertensos idosos, hipertensos com doença cardíaca manifesta ou subclínica, né? Nós temos critérios. Então isso eu ensino para os alunos em aula e eles ficam todos com os olhos arregalados e eu mostro para eles, olha, esse estudo comparou pacientes que foram tratados com um alvo de 140 versus 120. E o grupo 120, claro, são pacientes com maior risco cardiovascular. Mas reduziu morte, reduziu infarto, reduziu AVC, reduziu insuficiência cardíaca. E reduziu mortalidade por todas as causas. Então, a diretriz brasileira provavelmente vai ser atualizada em breve, né? E eu digo para eles, a diretriz brasileira ainda tem esses valores, mas há uma tendência de que se reduza não só os valores para diagnóstico, como o alvo para tratamento. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ser agressivo no tratamento da hipertensão, e tratar os fatores associados, que vão desde a obesidade, o sal, dieta inadequada, falta de exercício, até a apneia do sono.
Eu, desde que eu comecei o tratamento com a doutora Alessandra, emagreci 8 quilos, né? Mas também modifiquei toda a minha alimentação, aquela coisa toda. Mas ainda não estou fazendo o tratamento da apneia, porque eu não sei porque eu peguei aquele trauma de ter que dormir lá no hospital, de ter que... Existem várias possibilidades, né? Desde dormir na clínica, que disponibiliza o exame de polissonografia, até o paciente levar o aparelho de polissonografia para casa. Ele instala o aparelho na clínica, vai para casa, faz o exame, no outro dia ele devolve o aparelho. Até exames mais simplificados para detecção e diagnóstico da apneia do sono, validados quando comparados com o polissonógrafo clássico, né, que são muito mais simples, em que o paciente coloca apenas um aparelho no dedo, que é sincronizado com o programa do celular do próprio paciente. Ele bota o aparelhinho no dedo, aperta o botão do celular, dorme. Quando acorda, aperta de novo o botão ali no celular, tira o aparelhinho e devolve na clínica de manhã. Bem simples. Esse está melhor. Não, eu agora em outubro, em outubro tá na minha lista. Eu comecei tratando algumas coisas porque tinha que tratar diabetes, tinha que tratar outras coisas que eu tinha. Fiz uma cirurgia, né, nesse meio tempo. Eu tive pedras, cálculos, né, que estavam infeccionados ali, e quando o médico foi fazer a cirurgia também tinha uma hérnia. Olha só. E essa hérnia estava rompida, rompeu na noite anterior, já pensou? Então foi uma confusão, aí tive que ficar um período meio de molho, né, enfim. Mas eu tô achando a senhora muito bem, eu acho que já pode fazer a investigação da apneia. Não, agora eu vou fazer. Eu tô achando a senhora muito bem, eu acho que já Não, fazer. Agora eu vou fazer, mas é que ela só tem horário para outubro, a doutora Alessandra. Até o André, quando foi lá com a Maria Cecília, eu disse, tu já deixa marcada a minha consulta. E como tá difícil a gente conseguir os horários. Eu já tenho ido nos médicos e marcado já, porque normalmente é 3 meses para a gente conseguir. O que acontece é que a população toda ficou sem buscar assistência médica por um período grande, conforme foi recomendado em parte pelas autoridades, por parte das autoridades, nem por todas. Então as pessoas ficaram em casa, não buscaram assistência médica e a gente está com um número grande de pacientes né, correndo atrás do prejuízo, como a gente diz. Sim. Então isso sobrecarrega um pouco o sistema de saúde, desde consultórios, clínicas, hospitais, planos de saúde, todos eles estão trabalhando acima da média, eu diria. E a Francine, ela já me convenceu também, porque na verdade, na época que eu fiz o exame, foi um médico otorrino que investigou, enfim, ele descobriu. Só que ele não me disse que eu precisava, ele só me falou do tal do CPAP, que era um troço enorme, assim, que eu pensei assim, como que eu vou dormir à noite com esse trombolho aqui? E ele não disse, olha, tu tem que dormir, só que lá no meu exame diz que é grave, né? Isso faz uns 3 anos, eu acho. Mas eu acho que a Francine hoje mesmo já vai resolver o seu E aí, né, eu fui deixando, e agora ela me diz que tem umas coisas menorzinhas, aí eu vou me encorajar, né? Agora não tem mais desculpa, já veio o cardio, já veio o pneu. Agora é interessante porque atualmente não só o médico, o especialista em medicina do sono, que na maioria das vezes é o pneumologista que faz essa formação, mas é uma área que tem interação, o otorrinolaringologista, o paciente que tem deformidade ali de toda essa parte de via aérea, orofaringe, ele acaba eventualmente precisando de um tratamento específico, desvio do septo, com o otorrino, né? O neurologista que atende o paciente com AVC, o cardiologista que atende o paciente hipertenso. Então, tem uma série de especialidades que já está alerta sobre a apneia do sono. Então, muitas vezes eu recebo o paciente para avaliação cardiológica, mas o neurologista já fez o diagnóstico, o otorrino já fez o diagnóstico, o pneumologista já fez o diagnóstico. Muitas vezes sou eu ou outro colega cardiologista já fez, mas
já é uma doença que está cada vez mais sendo reconhecida como uma doença que tem múltiplas, tanto que é uma síndrome, né? Tem múltiplos sintomas, né? E uma série de complicações relacionadas a ela. Na verdade, eu fui procurar o otorrino porque depois do HN1, que aquela primeiro surto que teve, eu perdi, eu não sinto cheiro de nada, nunca mais senti nada, já tentei várias coisas, inclusive eu tenho um médico na porta, assim, meu vizinho, e ele já me disse, Lisete, tenta cheirar óleos essenciais, tenta, né, fiz tomografia, fiz tudo, mas o que os médicos dizem que o vírus comeu um nervinho, não sei como é que chama. É que junto com o cheiro também isso altera um pouco o paladar. É um perigo a senhora melhorar do olfato e melhorar o paladar e voltar a ganhar peso. A senhora vai gostar mais de comer. Não, é um perigo. O único problema que eu tenho é que eu já deixei várias panelas queimarem, porque eu esqueço. Agora eu chamo a Alexia lá, Alexia, me avisa tal coisa, porque senão dá problema, né? E ele foi fazer essa investigação e aí que surgiu essa história da apneia do sono. E aí, como na época ele me falou o valor, eu achei caríssimo na época, era um trombolho, mas agora as gurias já me convenceram, já fui na Alessandra, os médicos que vêm aqui, quase todos eu sou paciente. Agora eu preciso ser paciente da Francine aqui para poder tratar isso aí também, né, Francine? Francine, quer fazer mais uma pergunta? Não, e é interessante esse tema, né, doutora Aníbal, porque as doenças cardiovasculares são as que mais são responsáveis, né, pelos óbitos a nível mundial e a população cada vez envelhecendo mais. Exato. Cada vez mais obeso, menos ativo. Algumas pessoas acabam buscando auxílio médico, avaliação médica, quando realmente alguma coisa aparece, né, quando está mais grave. A gente normalmente recebe no hospital aquele paciente que, na maioria das vezes, não sei se eu teria se dado, mas a gente tem a sensação que muitas vezes o paciente que não vai no consultório, ele vai para o hospital e vai mal. E aí, às vezes chamam o cardiologista, chamam um outro colega, de qualquer especialidade, diz, não, me chamaram para atender tal paciente, mas disseram que eu já tinha atendido, mas eu não lembrava. Aí vai ver lá, tem um registro no atendimento em 2014. Mas o paciente nunca mais foi no consultório de nenhum dos médicos que atendeu ele lá em 2014. Aí ele volta muito mal em 2022. Nossa. Então, a gente sabe que é um pouco chato ir no médico, tem que marcar, tem que ver um dia, às vezes é ruim na agenda, tem que ir lá no dia da consulta, às vezes tem que esperar um pouco. Dizem que às vezes o médico se atrasa, não sei muito disso, dizem. Depois que vai no médico tem que fazer exame, né? Isso gera uma angústia, gera uma ansiedade. E se tiver que fazer um exame mais invasivo, uma cirurgia, eu não quero, né? E aí o paciente, para não ter que passar por todo esse calvário, digamos, né? E correndo o risco de o médico ser muito... não vou dizer cri-cri, mas digamos curioso, e daqui a um pouco esse médico descobre alguma coisa, aí muita gente diz, não, eu prefiro nem ir para não... senão vai que o médico descobre que eu tenho um problema de saúde. Mas o que acontece? Ele não indo consultar, isso é uma falando de brincadeira, né? Mas ele não consultando, ele não diagnosticando problemas que podem não causar sintomas agora, mas trazerem sérios problemas no futuro, o paciente às vezes acaba indo parar no hospital, às vezes numa situação irreversível. Então, podendo encontrar, mas eu não quero tomar remédio. Lamentavelmente, a gente acaba tendo que tomar remédio, por exemplo, para tratar a hipertensão, né? Mas o que é tomar o remédio, 2 comprimidos de manhã, se comparado a pessoa ter uma isquemia cerebral, ficar com uma sequela, daqui a pouco não conseguir falar, não conseguir caminhar, ou essa pessoa daqui a pouco ficar com uma insuficiência cardíaca, não poder fazer o esporte que ela sempre gostou. Então, a vida é feita de escolhas, né? E
nem sempre a gente consegue resolver quando o paciente chega já com a manifestação da doença no hospital ou mesmo até no consultório. Então, podendo evitar essa evolução desfavorável, mas eu vou ficar viciado em remédio. Olha, eu diria que pode ficar viciado em saúde. Né? E não se viciando naquela saúde, vai se viciar depois na doença. E como nos falta essa cultura preventiva, né? Essa tua fala é muito importante, a gente escuta muito as pessoas, quem procura acha, né? Exato. Não e dão risada. E dão risada. E quando a gente fala em apneia do sono, é uma doença crônica. Sim. E essas doenças cardiovasculares, a tendência é ir piorando, né? Até um risco de mortalidade. Pessoal, vou ter que encerrar, porque passamos 18 minutos já do nosso horário aqui, porque o tema estava muito interessante. Quero agradecer, Francine, por trazer o doutor Abelinha aqui. Olha, vou te dizer assim, sei por que o doutor Moacir confia tanto no senhor, já vi pela competência, pelo conhecimento, olha, fiquei encantada, assim, com certeza os ouvintes também gostaram, porque realmente foi muito esclarecedor, quero agradecer, já fica o convite para voltar, eu sei que o senhor é ocupado, mas vamos ver se a gente planeja um dia para voltar aqui, para a gente falar de outros problemas em relação ao coração, que é tão importante para nós, né? Então, obrigada a vocês dois aí. Pessoal, nós vamos ao intervalo, eu vou encerrar essa live, vocês continuam compartilhando, e a seguir, então, eu vou colocar para vocês a reprise que eu fiz de uma entrevista com a Dimara Marion Lambi, que é presidente da ASIM, ela que será mediadora amanhã, dia 14, quarta-feira, no auditório do Tecnoparque, no encerramento do primeiro encontro sobre gestão de marca, oportunidades e desafios. Então, fique ligadinho para você ouvir e amanhã você participar lá no Tecnoparque. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM.